Olá, pessoal. Nós vamos iniciar uma gravação às vésperas da prova do 29º exame. Tá? Então, nós já estamos aqui, hoje a gravação está sendo na sexta-feira, momento de muita ansiedade dos alunos, e eu, como de costume, do nosso curso, o curso Luciano Rosa, eu trabalho com a AB desde 2003, nós passamos com todas as provas aí, provas quando não eram unificadas, FGV, CESP, uma época, então a gente acaba trabalhando com a AB desde 2003 e acaba conhecendo bem o que cai nas provas. Então, o meu interesse aqui é uma aula rápida, não é revisão, tá? Não é revisão de todas as peças, é uma aula rápida, onde eu vou mostrar o que poderia cair como questão discursiva e como peça. Todo mundo vem me perguntar qual peça que eu acho que vai cair. Nós já acertamos, nesses tantos exames que nós já trabalhamos, já acertamos peça e as 4 questões numa prova, acertamos a prova inteira. Aí a gente sempre acerta alguma coisa, acerta uma questão, acerta a peça, a última, a prova, nós acertamos que é o recurso em sentido estrito, tá? E acertamos uma questão também. Vamos ver se a gente consegue acertar, quem sabe, a peça e as 4 questões discursivas. Esse que é o interesse, para poder passar o conhecimento para vocês, para que vocês acertem e passem na prova, que será realizada nesse domingo. Bom, então vai ser bem rápido, bem breve, é uma aula já de dicas, primeiramente com relação às questões discursivas. Pessoal, o tema prescrição, eu vejo a possibilidade de cair nessa prova, eu coloquei aqui como uma possibilidade de uma questão discursiva, mas ela pode cair também numa peça profissional, dentro de uma tese preliminar, bom, como se detecta a prescrição? Se você está numa peça profissional, falou em data de nascimento e a data do fato, Bom, você falou de data de nascimento e data do fato, pessoal, isso é importante, por quê? Quando a gente fala em data de nascimento, nós sabemos que, dependendo se o sujeito for menor de 21 anos a data do fato ou maior de 70 anos a data da sentença, se de repente ele deu a data da sentença também, o que acontece? Nós verificamos que o prazo prescricional ele é reduzido à metade, no artigo 115 do Código Penal. Então, assim, a gente começa a desconfiar, claro que isso também é uma atenuante, o artigo 65, inciso 1º, mas a gente já começa a desconfiar, se realmente começou a colocar data de nascimento, colocou data do fato, da consumação do fato. Agora, você quer saber se tem prescrição mesmo? Data do recebimento da denúncia. Pessoal, deu a data do recebimento da denúncia, a chance é muito grande de ter uma prescrição. Por quê? Porque o recebimento da denúncia é a primeira causa interruptiva da prescrição. Artigo 117, inciso 1º do Código Penal. E aquela data vai ser um marco que nós vamos utilizar se aconteceu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, da data da consumação até o recebimento da denúncia, e do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória. Ou, se for um caso do procedimento do júri, até a pronúncia ou até a confirmação da pronúncia. Então, deu a data do recebimento da denúncia, a chance é grande de ter ou a prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Agora, deu a data da publicação. Interessante que os termos da lei falam que é causa interruptiva a publicação de uma sentença condenatória. Então, se ele deu a data da publicação da sentença condenatória, a chance é grande de ter uma PPP superveniente, ou até mesmo uma PPE. Só que a PPE, a dica que eu dou para vocês é que ele tem que ter dado a data do trânsito em julgado do Ministério Público, que a PPE começa a contar da data do trânsito em julgado do Ministério Público. Então, a chance de se deu essa data do trânsito em julgado do Ministério Público, e claro, já transitou em julgado final, para a defesa também, já está indo já para a fase da execução, a possibilidade é que haja a PPE. Então, chama atenção dentro da prescrição também, então, além dos marcos interruptivos, o artigo 115, que eu falei da questão da redução do prazo prescricional à metade, se é a menor de 21 anos ou maior de 70 anos, menor de 21 anos a data do fato, e maior de 70 anos a data da sentença, algo extremamente importante. Chama atenção também o artigo 119 do Código Penal, o artigo 119 do Código Penal já caiu em prova também,
que havendo concurso de crime, seja concurso material, seja a concurso formal ou a continuidade delitiva, você vai calcular o prazo prescricional de cada um dos crimes isoladamente. Você não pode, é um concurso material, somar as penas, seja as penas em abstrato, as penas máximas, ou seja, se tem uma sentença condenatória, somar as penas e jogar na tabelinha do 109. O que você tem que fazer é o quê? Calcular isoladamente cada um dos crimes em concurso e verificar se houve a prescrição. Se é pena em abstrato, pega a pena máxima. Se uma prescrição de retroativa ou superveniente, pega a pena de cada um dos crimes. O juiz tem que falar, condenei o sujeito à pena do furto há tantos anos, condenei o sujeito ao crime de furto qualificado por tantos anos. Quer dizer, para cada um, você analisa a prescrição, mesmo que seja em continuidade delitiva. Aí, quando caiu em prova, caiu inclusive a súmula 497 do STF, que fala a respeito disso. Então, eu dou a dica para vocês com relação à prescrição, a forma de encontrar a prescrição, principalmente com relação às causas interruptivas. Não esquecer também que se você estiver numa resposta à acusação e você encontrar uma prescrição, ou qualquer outra causa de extinção de punibilidade, nós temos que pedir a absolvição sumária. Lembra do artigo 397, no seu inciso 4º, que fala da absolvição sumária, no caso se estiver extinta a punibilidade. Não concordo? É um erro do legislador? Mas é assim que está no artigo 397, inciso 4º, e é assim que nós vamos colocar. Muito bem. Então, com relação à prescrição, tomar muito cuidado com essas dicas que eu estou passando para vocês. Muito bem. E não esquecer também, pessoal, que eu sempre vejo os alunos, quando vai jogar na tabelinha do artigo 109, eles confundirem. Por exemplo, o inciso 6º fala que prescreve em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Eu vejo muito aluno, esse inferior parece que ele não leu o inferior a 1 ano. Ele acha que é 1 ano. Falar, 1 ano prescreve em 3. Não, cuidado, inferior a 1 ano. Então, talvez você anote lá, inferior, você circula a palavra inferior. O inciso 5º, a prescrição de 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ou sendo superior, não excede a 2. Entra 2? Entra 2. Então, não excede a 2, quer dizer que é até 2. Então, sempre fala para os alunos, coloca lá, igual a 2. No inciso 4º, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4, não excede a 4, entra 4? Entra 4. Então, igual a 4, põe ali. Em 12 anos, inciso 3º, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8, entra 8? Entra 8, põe lá, igual a 8. E, por último, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12, entra 12? Entra 12, então, igual a 12. Então, são as dicas. No inciso 1º, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Então, você tem que confundir, porque fala em superior a 12, não entra o igual a 12. Então, são dicas para vocês não errarem. Então, está aí a questão da prescrição. E só mais uma coisa. Eu falo assim, tem hora que vem as ideias aqui e acaba acertando. Se na sentença do juiz, você nos memoriais alegou, por exemplo, que houve extinção de punibilidade, e, de repente, o juiz sentencia falando realmente está extinta a punibilidade. Dessa sentença que extinguiu a punibilidade, cabe o quê? Recurso em sentido estrito. Mas não a sentença? Não cabe apelação? Cuidado! Se for sentença condenatória ou de absolvição, sim. Sentença que absolve, sentença que condena, cabe apelação. Agora, se está uma sentença que extingue a punibilidade, vai caber recurso em sentido estrito? Sim, vai caber recurso em sentido estrito, porque extinção de punibilidade não é a mesma coisa que a absolvição. Agora, não vamos esquecer que se houve, lá na fase da resposta à acusação, você pediu extinção de punibilidade, o juiz, naquele momento, absolve sumariamente pela extinção de punibilidade, lembra que eu falei que houve um erro do legislador, ele acabou absolvendo pela extinção de punibilidade, artigo 397, inciso 4º, bom, aí daquela sentença que absolveu sumariamente pela extinção de punibilidade, cabe o quê? Tem gente que fala que é apelação, porque é absolvição. Tem gente que fala que cabe res, porque é extinção de punibilidade. E aí, o que eu coloco na prova? Extinção de punibilidade. Cabe o quê? Res. Acabou. Não interessa se o legislador acabou chamando
na fase da resposta à acusação, extinção de disponibilidade e absolvição. É extinção de disponibilidade, cabe rese. Tá? Então, da extinção de disponibilidade, cabe recurso em sentido estrito. Então, mais uma dica para vocês aí, no caso de cair isso em prova. Tá? Isso aí está no artigo 581, tá? Inciso 8º, do CBP, o cabimento deste recurso em sentido estrito. Muito bem, outra dica que eu dou para vocês, emendar simultácio. Tem um tempo que não cai emendar simultácio. Tá? Então, nós temos que ficar atentos, porque pode ser que caia agora. Tá? Como é que eu vou saber o que é um emendaço e o que é mutácio? Pessoal, muito simples. Muito simples. Emendaço libelle. Libelle quer dizer o quê? Denúncia. Emendar a denúncia. Mutácio libelle vai mudar toda a denúncia. Tá? Emendácio libelle está no artigo 383. Emendácio libelle, pessoal, é aquela desclassificação que a gente acaba pedindo, que o juiz pode ter, inclusive, de ofício, desclassificar um crime por outro. Por quê? A emendácio libelle, pessoal, você não muda os fatos narrados na denúncia. O Ministério Público denunciou, narrou os fatos e tipificou. O que acontece? O réu se defende dos fatos narrados na denúncia. O réu não se defende da tipificação. Então, se o réu se defende dos fatos narrados, e de repente você verifica, olha, não houve o crime de roubo, e sim houve o crime de furto. Narrou-se ali o crime de furto, mas ficou como roubo. Quer dizer, eu defendi meu cliente em cima do que foi narrado, que foi o furto, e não o roubo. Então, o que acontece? Quando os fatos narrados estão corretos, você se defendeu dos fatos narrados, a tipificação você pode modificar. Então, você pode pedir uma desclassificação, desclassifique de roubo para furto. Posso pedir? Sim. Essa desclassificação imprópria, ela é chamada de emendaço libelle. Então, o que acontece? Isso, mas pode ter esse tipo de confusão? De repente, você pega a diferença de apropriação indébita, com estelionato e furto mediante fraude. De repente, o promotor narrou um estelionato e tipificou como furto mediante fraude. Quer dizer, a qualquer momento eu posso pedir para que seja reconhecida a emendaço libelle e desclassificar de um crime para o outro, do crime de furto de mediante fraude para o estelionato? Sim. Então, a emendaço libelle, pessoal, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, pode ser requerida por qualquer uma das partes e pode ser reconhecida a qualquer momento. Inclusive, na segunda instância, instâncias superiores, sim. Então, pode ser reconhecida a qualquer momento. Então, extremamente importante o artigo 383. Agora, o que eu chamo a atenção da emendaço libelle é que se uma vez que você detectou que o tipo penal é outro, o preceito secundário, que é a pena mínima, a pena máxima, vai mudar. Então, se no meu caso aqui, o promotor narrou o crime de furto, mas tipificou como roubo. Roubo, a pena é de 4 a 10 anos. Se, de repente, eu demonstrei que, na verdade, o que foi narrado não é o crime de roubo, o que foi narrado foi o crime de furto, e peço emendaço libelle e aplica o crime de furto. A pena do crime de furto é de 1 a 4 anos. O que eu tenho que chamar a atenção? Que uma vez que mudou o preceito secundário, olha só, pena mínima de até 1 ano, cabe a suspensão do processo. Vai ter que ser aberta uma audiência, vai ter que ser dada a possibilidade de uma audiência para que o Ministério Público possa propor a suspensão do processo? Sim. Tive um caso, uma vez, de um cliente que foi denunciado por tortura, mas os fatos narrados eram de lesão corporal grave. O que acontece? Nos memoriais, nós alegamos que, na verdade, tinha que ser desclassificado de tortura para o crime de lesão corporal grave, que a pena é de 1 a 5 anos. E aí, o que acontece? Foi engraçado que o juiz sentenciou, condenou meu cliente por lesão corporal grave, e, logo em seguida, marcou um dia de uma audiência para que o Ministério Público pudesse propor a suspensão do processo. Por quê? Porque a pena mínima era de até 1 ano. Isso pode acontecer? Sim. Isso tem previsão no artigo 383, no seu parágrafo 1º. Então, cuidado, uma vez que mudou o preceito secundário, pode ser cabível a suspensão do processo. Bem como, se mudou o preceito secundário, a pena máxima for de até 2 anos, suponhamos que mudou por um crime, que a pena máxima é, sei lá, de 6 meses a 1 ano. Pena máxima de até 2 anos, cabe ao juizado especial. Vai ter que remeter os autos ao juizado especial. Isso também está escrito no artigo 383, agora no parágrafo 2º.
Então, muito cuidado com a emenda Sibeli, já caiu em prova, tá? Então, extremamente importante, tá? Muito bem. E o artigo 384? Artigo 384, pessoal, tá? Ele já é diferente. O artigo 384 vai acontecer uma mutação da denúncia. Vai acontecer uma mutação dos fatos narrados. Tá? Que nós vamos trabalhar com o princípio da correlação entre acusação e sentença, que não tem um artigo específico, tá? Eu vou explicar, que inclusive caiu em prova, né, o nome do princípio. Tá? O que é esse artigo 384? Imagine só que o Ministério Público tenha denunciado e narrado uns fatos, tá? De repente ele narrou lá todo um crime de roubo, tipificou como roubo, beleza, tá? Narrou o roubo e tipificou como roubo, artigo 157, tá tudo certo. Mas após a audiência de instrução, né, com a audiência de instrução, detectou-se, na verdade, não houve violência. Bom, se não houve violência, não pode ter sido roubo. Como é que se detectou isso? Por provas testemunhais. Até que o marco da mutácia Sibeli é após a audiência de instrução. Bom, e aí? Pode o juiz sentenciar, olha, realmente na denúncia estava roubo. Verifiquei que, na verdade, é furto. Então, agora eu vou sentenciar por furto? Pode? Não pode, pessoal. Existe um princípio da correlação entre o que está na denúncia e o que vai estar na sentença. Essa correlação é dos fatos, os fatos da denúncia com os fatos que vão estar ali na sentença condenando por aqueles fatos. Então, existe uma correlação. Porque se você admitir isso, qual é a função da figura do Ministério Público? Para que a figura do Ministério Público? Então, larga fora a figura do Ministério Público, se o juiz pode sentenciar pelos fatos que ele quiser. Então, pessoal, se detectar que os fatos são outros, em decorrência das provas colhidas na fase de instrução, o que acontece? O juiz vai remeter os autos para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa aditar a denúncia. Aí pode ser que ele adite, pode ser que ele não concorde no aditamento, aí o juiz, se não concordar, vai aplicar para analogia o artigo 28 do CPP. Bom, aí nós temos as regras do artigo 384. A minha intenção aqui é demonstrar para vocês, como já caiu em prova, caiu uma prova uma vez que o sujeito foi denunciado por um crime de infanticídio. A narração dos fatos na denúncia foi todo de um crime de infanticídio, tipificou um infanticídio, artigo 123. E aí o que acontece? Chegou no momento, teve audiência, e na audiência constatou que, na verdade, não houve infanticídio. Constatou que, na verdade, houve o quê? Houve um aborto. Os fatos foram outros. Eu defender meu cliente sobre infanticídio é uma coisa, eu defender meu cliente sobre aborto é outra coisa. E aí teve que, na verdade, era aborto. O que acontece? O juiz deveria remeter os autos ao Ministério Público para ditar essa denúncia, para que possa ter uma nova defesa sobre isso. Mas não, falou que o Ministério Público foi e pronunciou, um procedimento do júri, pronunciou pelo aborto. Mas como pronuncia pelo aborto se não tive possibilidade de defesa? Então, uma vez que há uma mutação da denúncia, uma mutação dos fatos descritos na denúncia, pessoal, nós temos que aplicar o artigo 384. E esse artigo 384, que é a mutácia Sibeli, que tem as regras aqui, ele somente pode ser detectado pelo juiz de primeira instância. Você não pode, em grau de recurso, o tribunal reconhecer a mutácio libera. Por quê? Inclusive está na súmula 453 do STF. A súmula 453 do STF deixa muito claro isso. Que a regra da mutácio libera, ela somente pode ser reconhecida na primeira instância. Então você tem que pensar, pessoal, na defesa que o réu tem que fazer. Que a defesa é sempre em cima dos fatos descritos na denúncia. Só uma coisinha, um peguinha. Se de repente cair na prova que foi oferecida a denúncia e foi narrado que o sujeito ultrapassou um sinal vermelho. E diante de ultrapassar o sinal vermelho, acabou matando uma pessoa, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza. Muito bem. Aí, de repente, teve audiência, e a audiência constata que ele não passou do sinal vermelho. Mas, na verdade, ele estava sem carteira de motorista. E acabou matando a pessoa. Quer dizer, continua estando presente o dispositivo legal do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E aí a pergunta,
Vamos aplicar aqui a mutácio libelo, emendaço libelo, vai ser aplicado o quê? Pessoal, os fatos narrados mudaram? Os fatos, não estou falando de tipificação, tipificação continua a mesma. Os fatos mudaram? Mudaram. Uma coisa é fazer a defesa do meu cliente que passou no sinal vermelho. A defesa vai ser toda em cima disso. Ultrapassou o sinal vermelho. Né? Agora, outra coisa é fazer uma defesa do meu cliente sobre a questão de estar portando ou não, de ter ou não carteira de motorista. Carteira de habilitação. Então, os fatos mudaram, pessoal. Os fatos mudaram. O que o juiz tem que fazer? Remeter os autos ao Ministério Público para que ele possa aditar a denúncia. Ao mutácio libelo, mudou os fatos, pessoal, mutácio libelo. Tá? Então, cuidado, você não olha a tipificação. Tá? Você olha os fatos, se mudaram ou não. Tá? Muito bem, com muita atenção. E não esqueçam de, quando for trabalhar com mutácio libelo, falar do princípio da correlação entre acusação e sentença. Certo? Tá claro? Muito bem. Pessoal, outra que poderá haver uma questão relacionada, é o artigo 215A. Pessoal, o artigo 215A, pessoal, é um artigo novo. Quem não tem o código atualizado, quando eu falo atualizado, já a partir de setembro de 2018 tem que estar muito bem atualizado. Eu sei que tem códigos que falam que estão atualizados até 2019, mas na verdade está atualizado até agosto de 2018. Cuidado, porque nós tivemos modificações em setembro de 2018. Se nós pegarmos aqui os crimes contra a liberdade sexual, nós tivemos algumas modificações. Hoje, crime de estupro, seja estupros 213, seja estupro vulnerável, tudo é ação penal pública e incondicionada. Isso é uma novidade. Então, nós tivemos muitas modificações com a Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018. Por que eu coloquei o artigo 215A aqui, pessoal? Porque nós estamos enfrentando, no dia a dia profissional, muito desse artigo. Esse artigo 215A, chama importunação sexual, ele veio com muitas dúvidas, porque até então, existe lá um decreto-lei 3.088, que é a Lei de Contravenções Penais, no artigo 61, que fala em importunação ofensiva ao pudor, e aí de repente vem aqui 215A, fala praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Bom, e aí? Mas será que isso não era aquela contravenção penal do artigo 61 do Decreto-Lei 3.088, que fala importunar alguém em lugar público, para satisfazer a própria lascívia? Aquela importunação ofensiva ao pudor do artigo 61 da Lei de Contravenção Penal, ele era aplicado, com pena só de multa, ele era aplicado em situações que a pessoa estava num ônibus, lugar público, e de repente encostava nas nádegas de uma mulher, ou seja lá onde, E aí, de repente, entra esse artigo, que é o artigo 215A, ele é muito mais grave. Ele não prevê só pena de multa, ele prevê aqui uma pena de 1 a 5 anos. Então, assim, e a pena de 1 a 5 anos, nós temos que tomar cuidado, porque, assim, o que a gente poderia ver isso na prova? Primeiro que a pena de 1 a 5 anos, pessoal, pena mínima de até 1 ano. Pena mínima de até 1 ano, cabe a suspensão do processo? Cabe a suspensão do processo. Primeira coisa que a gente poderia analisar, o cabimento da suspensão do processo. De repente, se o sujeito foi preso em flagrante, até que ponto a gente poderia pensar ali numa liberdade provisória até confiança, porque é um crime afiançável, desde que ele não seja reincidente. Então, até que ponto a gente poderia verificar a possibilidade de uma fiança? Então, assim, esse artigo 215A, você vê, a competência não é do juizado especial, que a pena máxima é superior a 2 anos, a pena máxima é de 5 anos. E agora, ele deixou aqui um verbo que é praticar. Então, praticar tem que ter sido aqui um ato comissivo, uma ação. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, um ato libidinoso, ele não especificou que é condição carnal, ele falou um ato libidinoso, a pessoa que beija a outra à força,
com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de outrem, ou de terceiro, né? Então, assim, é claro que se cai isso em prova, vocês podem tentar trabalhar com uma desclassificação, né, com uma emendatio libelli, falando que, na verdade, os fatos narrados não é desta importunação sexual do 215A, né, e sim que é uma contravenção penal do artigo 61, né, quer dizer, é uma tese que podemos trabalhar, né? Então, assim, então chama atenção por esse tipo de crime. É um crime que a gente está visualizando na prática muito comum, tá? É um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Então, é algo extremamente importante que a gente tem que observar, principalmente pedir a suspensão do processo e a desclassificação para a contravenção penal do 61, do Decreto-Lei 3.088, tá? Então, quero chamar a atenção com relação a esse crime, tá? E aí tivemos outras modificações. Uma modificação muito interessante que nós tivemos também, com relação ao artigo 217A, parágrafo 5º, que fala que no estupro vulnerável, né, que fala que as penas previstas no caput, parágrafo 1º, 3º e 4º deste artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima. Então, se a vítima é vulnerável, e ela consentiu para a prática do crime, o que acontece? Ou se ela já teve relações sexuais anteriormente, já tinha uma certa experiência anteriormente, o que acontece? Independentemente se ela tinha esse conhecimento ou se ela consentiu, o sujeito vai ser punido pelo crime de estupro vulnerável. Antigamente, a gente utilizava como tese de defesa justamente o fato da menor de 14 anos já ter experiência, já ter tido namorado, ou até mesmo consentido. Hoje, isso já era entendimento do STJ, hoje o legislador acabou colocando no artigo 217A, parágrafo 5º. Então, chama atenção com relação a isso também, tá? Bom, outra coisa que eu chamo atenção é dentro do princípio da insignificância, pessoal, que eles adoram esse princípio da insignificância ou da bagatela, tá? Esse princípio, pessoal, toda vez que vocês detectarem esse princípio na prova, seja uma questão discursiva, seja numa peça, pessoal, não adianta vocês falarem, o valor é irrisório frente ao que a vítima tem de bens patrimoniais, né? Não adianta você falar isso e esquecer do mais importante. Quer esquecer do que é o mais importante? Falar da tipicidade material. Pessoal, todas as vezes que vocês falarem em princípio da insignificância, vocês têm que concluir falando que o fato ele é atípico porque está ausente o elemento de tipicidade material. Porque, não sei se vocês recordam, quando a gente fala em teoria do crime, qual que é a forma da teoria do crime? Punibilidade é igual fato típico mais ilicitude mais culpabilidade. Essa é a forma da teoria do crime. Então, punibilidade é fato típico mais ilicitude mais culpabilidade. Fato típico ele é formado de conduta, seja conduta de ação ou omissão, mas a conduta sempre a título de dolo ou culpa. Nexo causal. Resultado. Tipicidade. Essa tipicidade aqui, pessoal, tem que ser tipicidade formal e material. O que é tipicidade formal? Se você verificar que aquela conduta tem previsão expressa na lei, previsão expressa no código. Então, o que acontece? A pessoa que subtraiu um alfinete tem tipicidade formal no artigo 155, caput do Código Penal. Agora, tem que, além da tipicidade formal, tem que ter atividade material, que é a relevância no mundo jurídico, tá? daquela sua conduta. E aquela conduta frente à vítima, ao patrimônio da vítima, sendo irrisório, sendo algo insignificante, de novo, você tem que sempre analisar a condição da vítima, tá? O que acontece? Faltando a relevância no mundo jurídico, faltando o elemento de tipicidade material, aí sim a gente fala do princípio da insignificância. E aí, se faltou tipicidade material, esse elemento está fora. Se esse elemento está fora, o fato é atípico. Então, você tem que concluir falando da atipicidade material do crime. Tá? Então, chama atenção, eu vejo muitos alunos errando isso. Tá? Muito bem.
A mesma coisa, pessoal, outra coisa também, sempre atentos ao gabarito, né? Quando sempre cai alguma coisa relacionada à questão do maus antecedentes ou reincidência, né? Principalmente os maus antecedentes, falar, tem um processo em curso, existe uma ação penal em curso, né? Então, diante disso, você tem maus antecedentes. Pessoal, maus antecedentes, você visualiza se tem uma sentença condenatória anterior transitada em julgado. Nós temos a súmula 444 do STJ, beleza. Inquéritos policiais em curso. Ação penal em curso não significa maus antecedentes. Beleza. Só que eles estão cobrando também no gabarito o quê? Você falar que fato de ter ações penais em curso ou inquéritos policiais em curso não pode significar maus antecedentes, porque fere o princípio da inocência. Pessoal, está vindo nos gabaritos o termo princípio de inocência. Então você tem que falar que pode ofender o princípio constitucional da inocência. Tá? Então estão cobrando isso no gabarito, então isso é extremamente importante, então por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Tá certo? Tá? Muito bem. Outra coisa que eu chamo a atenção para começar falando da peça, pessoal, memoriais, apelação, aquelas peças que têm teses subsidiárias, pessoal, muita atenção. Todas as vezes que eu vou fazer análise de recurso aqui, o que eu mais vejo de pessoas errando é o seguinte: se você está lá nos memoriais, do direito, no 1.1 da preliminar, você já escreveu da preliminar, beleza? 2.2, você escreveu da absolvição, beleza, escreveu da absolvição. 2.3, você vai falar das teses subsidiárias, pessoal. Então, de repente, você vai ter que abrir um tópico, falar das teses subsidiárias, você tem que falar sobre tudo. Lembra que eu passei a manha para vocês, né, aqueles que foram meus alunos, né, que as teses subsidiárias, você vai seguir uma ordem. Então, estou dando um exemplo aqui dos memoriais, de razões de apelação. Você tem que seguir uma ordem. Você tem que analisar uma ordem das teses subsidiárias. E aqui, nesse momento, você vai ter que trabalhar com elas. Lembra que eu passei a manha para vocês? Quem não tem, eu vou passar agora. As teses subsidiárias, pessoal, vocês vão lá no artigo 68. Lá no artigo 68, qual que é a ordem que ele coloca de análise? Ele fala que a primeira coisa que você tem que analisar, que o juiz vai analisar, é o artigo 59. Você vai focar na questão dos antecedentes. Depois ele fala que vai analisar as agravantes e atenuantes. Então você vai pedir para afastar as agravantes, vai pedir para colher as atenuantes, você vai analisar as atenuantes. E aqui, pessoal, eu não estou no pedido ainda, eu estou aqui explicando a peça, eu estou nas teses subsidiárias, no tópico 2.3 aqui. Eu não estou nos pedidos ainda. Depois, você vai falar das causas de aumento de diminuição. Então você vai pedir para afastar as causas de aumento, para colher as causas de diminuição. Beleza. Está lá no artigo 68. Aí, pessoal, quando você analisou isso aqui, verificar o cabimento, ou um pedido a respeito disso, né, você trabalhar a respeito de uma dessas teses, você vai concluir, pessoal, falando, então, caso ele seja condenado, no caso dos memoriais, que ele seja condenado no mínimo legal, esse termo mínimo legal ele é cobrado. E além do mínimo legal, você vai falar em qual pena, em que regime. Pessoal, o regime de pena ele é cobrado? Sim. Quem não fez isso ainda, que é meu aluno, no artigo 68, onde acabou de falar em causas de aumento e diminuição, vocês põem o mais, põe assim, artigo 33, parágrafo 2º. Para que eu estou colocando artigo 33, parágrafo 2º? Porque eu tenho que analisar qual o regime de pena que o sujeito vai ser condenado, caso ele seja condenado. E é cobrado na prova, se é regime fechado, se é aberto ou aberto. E onde fala isso? 33, parágrafo 2º. Então, lá no artigo 68, quando terminou o artigo 68, você põe assim, mais 33, parágrafo 2º, para você lembrar. Depois disso, você vai analisar se é possível a restritiva. Será que eu posso substituir por uma pena privativa por restritiva de direitos? Onde estão as regras da restritiva? Artigo 44 do Código Penal. Então, lá no artigo 68, quando você já colocou o 33, parágrafo 2º, que você pode fazer isso, você coloca mais 44 do CP. Para você lembrar que você também tem que analisar se é cabível a restritiva. E depois da restritiva, o que você tem que analisar? A possibilidade do sursi de pena. Então, lá no 68, quando você terminou lá, 33 para o segundo, 44, você põe mais 77 do CP.
Para verificar se realmente pelas regras do sursi de pena é cabível o sursi de pena. Pessoal, e aqui eu quero chamar atenção. Atenção. Pelo amor de Deus, atenção. Tudo aqui, se você for colocar, se for explicar, você tem que explicar em top das teses subsidiárias. Depois, quando vier o pedido, número 3, do pedido. Do pedido. Do pedido. Pedido, eu vou ter que pedir tudo. Que seja colhida preliminar? Sim. Que seja absolvido pelo artigo 386, blá, blá? Sim. Que seja acolhido aqui, né, as antecedentes, afastado a agravante, né, que seja afastada a causa de aumento, que seja colhido diminuição, que seja condenado no mínimo legal no regime fechado, semiaberto ou aberto, ou que seja substituído por privativo restritiva, ou que seja aplicado subsídio de pena? Sim. Reconhecido os bons antecedentes aqui no 59. Quer dizer, na hora de pedir, vamos pedir tudo aqui. Qual que é o problema dos alunos? Os alunos que não passam, o que eles fazem? Nas teses subsidiárias, eles não escrevem nada, mas vem no pedido que escreve tudo. Olha, que reconheça bons antecedentes, que afaste agravante, que reconheça atenuante de 65, que afaste a causa... Espera aí, pessoal. Você é pontuado aqui e é pontuado aqui. Vocês estão entendendo? Você é pontuado aqui e é pontuado aqui no pedido. Tá? Então, muita gente desconhece disso e vem que na tese subsidiária só pede. Não passam por bobeira. Simples. Tá? Estou chamando atenção disso para vocês. Tá? Então, muito bem. E agora, para a gente finalizar aqui nossas dicas, né? Qual peça que eu verifico a possibilidade de cair? Pessoal, quando eu penso em peça para cair, claro que a gente analisa as anteriores, o que está faltando cair, quanto tempo já não cai uma peça, uma outra peça, né? Pessoal, a peça que mais caiu até hoje é a apelação, sem dúvidas. Depois nós tivemos a resposta à acusação, depois tivemos memoriais, né? Então assim, e a apelação que eles mais gostam? E já tem um tempo que não cai a apelação, tá? Então a dica é cair a apelação. Então, a dica que eu dou para vocês é cair a apelação. Tá? Eu quero só chamar atenção, pessoal, com uma coisinha com vocês. Eu quero chamar atenção dentro da apelação no seguinte. A gente pensa na apelação, né? A gente pensa a apelação no artigo 5931. Beleza, essa é a grande chance de cair mesmo. Porque a apelação em cima de sentença condenatória ou absolutória. Beleza, essa é a que mais tem chance de cair. Questão de interposição, razões, né? A pena, o prazo, né? Lembra, né? O último dia, no quinto dia para a interposição, quinto dia para as razões. São 5 dias que a gente teria que colocar, quinto e quinto dia. Endereçamento da interposição para o próprio juiz, as razões para o tribunal. Beleza. Não esqueça que razões de apelação, você tem que falar que seja, no final, na parte do pedido, provimento, ou conhecimento e o provimento. Seja conhecido e provido presente recurso. Eles cobram um termo conhecido e cobram um termo provido. Tem que pôr? Tem que pôr. Tá. E acaba que as razões de apelação é igual aos memoriais. As razões são iguais aos memoriais escritos. Então, pode ter preliminar, pode ter ali as teses preliminares, teses de absorção. Que absorção que eu vou utilizar? Lembra que nós temos 3 espécies de absorção, né? A absorção 397 é a absorção só para resposta à acusação. Então, não vou usar ele. Ele é para resposta à acusação. 415, quando é no final da primeira fase do júri. Lá naquele momento que pronuncie, pode absolver sumariamente pelo 415. Então, se você está trabalhando com o rese da decisão de pronúncia e quer pedir para absolver, do rese da decisão de pronúncia, você pede a absolvição do 415. E o 386 é o restante. Então, se você está trabalhando com uma apelação, teve uma sentença de condenação, você está apelando essa sentença, você vai utilizar o 386. Tá? O pedido de absolvição, 386. Tem teses subsidiárias? Tem.
todas as teses subsidiárias que eu falei aqui do 68, você vai analisá-la. Talvez o juiz não detectou uma delas, o juiz não reconheceu uma atenuante, tem atenuante, vai ver o juiz acolheu a causa de aumento, onde você tem que pedir para afastar, beleza. Vamos pegar o artigo 68, tá? Beleza, então essa apelação aqui eu não estou preocupado, eu estou preocupado, pessoal, se cair uma outra apelação, minha preocupação é essa aqui, ó. Artigo 593, inciso 3º do CVP. Essa apelação aqui, pessoal, nunca caiu em prova. Nunca caiu em prova. E essa eu fico com medo de cair, né? Porque vai ter muito erro ela. Pessoal, essa apelação é uma apelação específica da sentença dada pelo plenário do júri. Lembra, o procedimento do júri, nós temos duas fases. A primeira fase do júri, o de acusações, e a do plenário do júri. Eu não estou falando dessa fase aqui, que tem a pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolução sumária 415, não estou falando dessa fase. Essa apelação aqui é a apelação dessa sentença aqui, ó. Dessa sentença aqui, ó. Quem entendeu por condenar ou absolver foi o plenário do júri, foram os jurados. E essa é a minha preocupação. Por quê? Se você tiver de recorrer dessa sentença da segunda fase do júri, do final da segunda fase do júri, pessoal, a apelação aqui é do artigo 593, inciso 3º. Colocou inciso primeiro? É errado. Chegou aqui, fez a apelação como se fosse a apelação normal, pediu absolvição, então, testes subsidiários, perdeu, pessoal. Perdeu, já era. Por quê? Porque o artigo 593, inciso 3º, ele colocou as hipóteses dessa apelação. E as hipóteses dessa apelação, nós temos a linha B, a linha C, a linha A e a linha D de dado. Você vai utilizar a linha B e C, pessoal, quando a sentença do juiz tiver um erro. Os jurados não erraram. Quem errou foi o juiz. A sentença condenatória do juiz, os jurados condenaram, o juiz vai fixar a pena, e depende da sentença, fixou uma pena maior do que deveria ser. O critério de fixação da pena que o juiz utiliza é o mesmo. E ele fixou de uma forma errada, onde colocou, sei lá, muitas circunstâncias judiciais de 59, onde não tinha, sei lá. Ou então, a sentença do juiz foi contrária à decisão dos jurados, ou a decisão do juiz foi contrária à lei. Ou seja, o problema está com o juiz. Pessoal, o problema está com o juiz. Na apelação, se você utilizar a linha B e C, você tem que pedir o quê? Para que reforme a sentença do juiz. O próprio tribunal? O próprio tribunal. Precisa ter outro júri? Não, para que ter outro júri? O júri foi tudo certo. Agora, a linha A e D não. A linha A, nulidade posterior à pronúncia. Cuidado com as nulidades do artigo 478 e 479. Se teve uma nulidade posterior à pronúncia, o que acontece? Os jurados acabaram decidindo de uma forma que pode ter sido equivocada. E aí, nessa apelação, você vai pedir para reformar a sentença? O tribunal reformar a sentença? Os jurados condenaram, o tribunal absolva? Não. Você vai pedir o quê? Para que seja realizado um outro júri, para que seja realizado um outro julgamento. Vai ter que se submeter a um outro plenário do júri, 5 novos jurados, sim, porque os jurados foram viciados. Então o promotor chegou lá, artigo 478, e fez referência à pronúncia. Falou assim, aqui, ó, seus jurados, olha aqui a pronúncia do juiz. O juiz falou que tem indício de autoria, vocês têm que condenar. O juiz está falando. Fez referência à decisão de pronúncia? Está nulo. Viciou os jurados. Os jurados condenaram. Vou apelar? Vou utilizar a linha A? Vou utilizar a linha A. Vou pedir o quê? Para reformar a sentença? Não. Vou pedir para realizar um outro júri. E a linha D? A linha D, pessoal, o que acontece? É quando a decisão dos jurados for totalmente, manifestamente contrária à prova dos autos. Pessoal, os jurados não entenderam. Os jurados dormiram. Os jurados não entenderam. Todas as provas estão no sentido de absolver e os jurados condenaram. E aí? Vou pedir para o tribunal reformar, o tribunal de segunda instância reformar a sentença? Eu não posso. Artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal é claro que a soberania é do júri. Então tem que pedir o quê?
para que o tribunal faça o quê? Realize, peça para que seja realizado um novo julgamento. Vou pedir lá para o tribunal, vou pedir lá nessa apelação o quê? Para que seja realizado um novo julgamento. Tá? Então, pessoal, é claro que você pode ter aqui como teses nessa sentença, nessa razão de apelação, vou pôr aqui do direito. Posso pôr nulidade? Sim, você poderia utilizar aqui a linha A. Ah, mas eu posso falar em 564? Sim, é nulidade 564. 564, inciso 4, há um vício, há uma omissão de formalidade que constitui o elemento essencial do ato, beleza. E qual que é a minha tese principal? Da linha D, que seja realizado um novo julgamento porque os jurados decidiram contrário à prova dos autos. Eu estou falando em absolver? Eu estou utilizando 386 aqui? Não. Não estou usando 386. Eu estou falando em realização de um novo julgamento. O que mais? Tese subsidiária. Você pode utilizar a linha B e a linha C? Por que é tese subsidiária? Se entender que não tem que ter outro julgamento, vai ser esse mesmo, a sentença é condenatória mesmo, beleza, só que você diminui a pena. Olha, a fixação da pena está errada. Quer dizer, aí eu posso pedir a reforma da sentença. Aí não precisa realizar um outro júri. Tá? Então você pode ver que eu não estou falando de absolução 386, não nada disso. Tá? Muito bem, pessoal. E aí vem do pedido. De novo, se é um recurso de apelação, ou seja recurso reza, seja recurso de agravo de execução, tem que pedir que seja conhecido e provido o presente recurso. Tá? Então, pessoal, cuidado com essa apelação. Nunca caiu, um dia vai cair. Tá? Então, um dia vai cair. E todo mundo ignora essa apelação. Tá? Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é isso. Essas são as dicas do exame. Espero que eu tenha acertado alguma coisa. Tá? E estou aqui gravando essa aula porque eu quero que vocês passem na prova. Tá? Então, minha intenção é que vocês passem na prova, que vocês sejam aprovados. Tá? E caso não aconteça, pessoal, a vida continua, vamos continuar. A vida é assim, perde-se aqui, ganha-se depois. Tá? E conte conosco, se precisar de dúvidas, pode mandar nas nossas redes sociais, pode mandar e-mail, pode mandar para o Instagram, pode mandar Facebook. Tá? Nós estamos à disposição para responder qualquer tipo de dúvida até domingo. E posterior a domingo, estamos aqui à disposição. Quer fazer algum curso, quer fazer um curso online, quer fazer um curso presencial. Eu quero passar o pessoal. Nós já tivemos uma aprovação que desde 2003, eu já perdi as contas, 600, 700 pessoas, já perdi as contas. Então, a gente vê muita aprovação. Então, a gente sabe o que está falando. Tá? Então, contem comigo e boa prova, sucesso na prova de domingo. Muito obrigado.